Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou tratar de três assuntos. Primeiro, uma ideia sensacional que o Ciro colocou em prática hoje, dia 14/3. Vou trazer detalhes, inclusive uma imagem que me enviaram pegando o Ciro de um outro ângulo, gravando ali ao vivo o giro do Ciro. Vou falar rapidamente do requião que foi para o PT e o que isso pode significar, e também de uma matéria do Fantástico sobre o preço dos combustíveis. Mas antes de falar disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase chegando em 62 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para a gente alcançar essa marca. Se puder deixar like, dislike, comentar, compartilhar, isso também fortalece o nosso trabalho. Pessoal, eu tinha dito aqui que um grande acerto do Lula é andar junto com um fotógrafo profissional. Enfim, isso alimenta a rede social com imagens e para o candidato ou pré-candidato do PT, isso favorece. Porque o Lula não tem atraído tanto naquilo que ele tem falado. Ele não tem trazido nada de novo, não tem falado assim de propostas, ideias, tem mais alimentado uma questão do passado, como se ele fosse perfeito, nós sabemos que não foi. Então, vídeo do Lula não tem atraído tanto quanto fotos. Então é um acerto da pré-campanha dele explorar imagens e não vídeo. A gente percebe isso que o canal do YouTube do Lula é um canal que no mesmo patamar do Ciro, por exemplo, tem 1/4 das visualizações que o canal de Ciro Gomes tem obtido no mesmo período. Inclusive é um canal que estava bem à frente, né? O do Lula estava em torno de 60 mil inscritos a mais, até mais do que isso. E quando eu parei para gravar também, estava aí 2 mil inscritos somente à frente. Então acredito que em uma semana no máximo, Ciro Gomes consegue ultrapassar o ex-presidente Lula no YouTube. Já o Ciro Gomes é um candidato com conteúdo, sabe falar como poucos, tem uma excelente oratória, não só em palestras, em entrevistas, mas sabe, enfim, colocar para fora aquilo que pensa. E também o Ciro é alguém que naqueles vídeos caseiros em que, enfim, já pegaram ele cantando, pegaram o Ciro fazendo cuscuz, ele consegue também atrair atenção para esse tipo de material. Então isso que foi colocado em prática hoje, giro do Ciro, na minha opinião, é mais uma ideia acertadíssima que vai explorar, enfim, essas vantagens, essas virtudes do Ciro nesse aspecto. Uma outra ideia sensacional foi a Ciro Games, que começou ano passado. Você observa alguns avanços, você tem melhorias aqui e ali, mas não dá para negar que a Ciro Games, além de ter ajudado demais o canal do Ciro, tem espalhado as ideias dele, convidando, enfim, pessoas que inclusive pensam diferente para debater, para trocar ideia, e tem elevado o nível do debate que nós precisamos, além da grande ideia que foi o React do Cirão, que aí esse sim fez o canal explodir ainda mais. A gente observa alternâncias, né? Convidados famosos, outros nem tanto, mas que colaboram com o debate. É bom observar que não é só views também que tem que ser valorizado, mas também aquilo que o convidado traz, enfim, para que quem assiste saia daquela experiência com mais conteúdo, formando aquilo que o Ciro insiste, que é a corrente de ideias. Então, o giro do Ciro é uma ideia muito boa não só para o YouTube, mas também para outras plataformas. E isso consiste em que nós agora observaremos uma pessoa que vai andar mais próximo de Ciro Gomes fazendo vídeos dele. Não sei se todos serão ao vivo, como foi hoje, mas nós veremos então o Ciro no dia a dia. Então isso acaba também, além dessa questão de furar bolhas, de aproximar o Ciro da militância. E eu vou trazer para vocês aqui que eu recebi no meu WhatsApp um vídeo de alguém que filmou o Ciro sendo filmado ali nesse giro do Ciro 1. Vejam vocês e eu volto logo em seguida. E aí o teatro, praticamente por enquanto, já a gente começa o primeiro painel. Se liga lá, dá um joinha, fica conosco e daqui para frente nós vamos chamar, daqui a pouco quando acabou o seminário, você se liga, acabando o seminário eu volto, a gente fazer uma avaliação do giro do Ciro. Aí pessoal, tira da... Bom, então vocês viram aí, quem quiser assistir esse vídeo no canal do Ciro, eu vou deixar um link aqui embaixo. Não sei se essa pessoa vai também fazer fotos do Ciro no dia a dia. Pode ser até que sim, mas em princípio a gente viu aqui
vídeos. E hoje, logo na estreia, né, o Ciro ficou um bom tempo falando, sem sair áudio. Isso acontece, teve um problema técnico ali, mas em seguida o Ciro então voltou e bem sorridente. Quem for acompanhar esse que deu certo, percebeu o Ciro logo no começo, justificando que teve uma falha no outro, mas aí sim ele voltou e você pega lá o Ciro falando, caminhando e se dirigindo para o local onde ele participou do seminário com diversos convidados, nesse seminário Ciro contra a corrupção. Inclusive, eu não tive a oportunidade de fazer isso, porque quando eu parei para gravar esse vídeo, insisto, estava acontecendo o seminário, ele prometeu que após o mesmo voltaria para um outro giro direto de São Paulo e vai ser legal observar, por exemplo, o Ciro no aeroporto. Será que vão fazer isso? Ciro num posto de combustível, Ciro batendo papo com motorista de Uber, motorista aplicativo, com caminhoneiro. Então o giro do Ciro, na minha opinião, é mais uma ideia acertada e vamos ver como que ela vai repercutir daqui para frente. Hoje foi uma primeira experiência e acredito que isso aqui pode render aí bons frutos para o Ciro Gomes. E eu quero tratar de um outro assunto, que é o Requião, que foi para o PT. Havia uma indefinição e ele acabou optando pelo Partido dos Trabalhadores. Junto à militância do Ciro, que também tinha ali, mas no passado, uma expectativa se ele ia para o PDT ou não, eu observei dois comportamentos. Uns que lamentaram a escolha do ex-senador, que vai então para o PT, e isso acaba sendo um pouco contraditório, porque o Requião fez duras e reiteradas críticas ao modelo econômico colocado em prática pelo PT, inclusive que destruiu a indústria nacional ou continuou destruindo, destruição que apenas continua com Bolsonaro, e também o Requião é um crítico desse modelo de governança política. Enfim, então me parece um pouco contraditório, mas ele já vinha dando declarações aí contínuas de apoio ao ex-presidente Lula, então nesse aspecto acaba sendo bom ele não ir para o PDT, porque se ele tivesse ido, né, de acordo com o que ele vinha demonstrando recentemente, ele poderia ser no partido de Ciro Gomes um problema, aquele que está no partido, mas faz acenos excessivos ao candidato Lula, como acontece, por exemplo, com o Everton Rocha no Maranhão. O Everton, diferente do Requião, é um quadro que não chegou agora, como o Requião poderia chegar. O Everton está no PDT há muitos e muitos anos, mas lá no Maranhão, ele que entende que o apoio do Lula para ele seria importante, ele faz acenos excessivos e, na minha opinião, pode ser que não adiante nada. Pode ser que lá na frente o Lula opte por apoiar o candidato do Flávio Dino, que nesse momento é o vice do Dino, o Carlos Brandão, que é do PSDB. Então a gente tem que aguardar e ver como que ficará a situação do partido lá no estado, que tem, por exemplo, figuras como Gustavo Fruet, você tem o Goura, então você tem outros nomes ali que também trabalham numa articulação para oferecer palanque para Ciro Gomes. Então tem essa notícia que tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. E uma outra questão aqui que eu quero trazer para vocês é uma matéria do Fantástico, que passou ontem, no dia 13 de março. Eu assisti e inicialmente gostei do que estava vendo, trazendo ali as consequências, né, do aumento dos preços do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. E eu fui observando, né, eles trazendo ali algumas situações lamentáveis que é de partir o coração. E colocaram lá uma especialista no assunto. Ela falou do que acontece na guerra, dos impactos e tal, e qual que é a solução que ela colocou para essa situação, que o brasileiro tem que se adaptar a essas oscilações do preço do petróleo lá fora. E é inacreditável que eles não colocam um contraponto, do tipo assim, tem alguém que está dizendo que a gente deve se adaptar a essa realidade. Em vez de colocar alguém que diz, não, é preciso mudar a política de preço da Petrobras, não, colocam só alguém que pensa de um jeito, que é o jeito, né, esse consenso do mercado de que não pode mexer nessa política. E qual que é a adaptação que se tem que fazer? A matéria mostrou um pai de família que agora não usa mais gás de cozinha e está cozinhando num fogão a lenha com todas as dificuldades, mostrando a realidade dele. Né, um motorista de aplicativo de Uber, por exemplo, falou da sua situação, está tendo que rodar aí mais de 10 horas por dia para ter um ganhozinho extra e poder se sustentar, não é ficar rico, milionário não. Passou lá um motoboy que falou que antes ele gastava em torno de 20, 30 reais por dia, agora ele gasta 50, quase o dobro, ou mais do que o dobro, dependendo da época. E aí foi perguntado para ele, aí, mas você então está aumentando o preço da corrida, o preço do seu serviço? Ele disse que não, porque se ele aumentar, ele perde o serviço. Então vejam a situação, né? Então nós temos hoje a grande maioria de brasileiros, ou praticamente todos nós, sofrendo com essa política de preços e uma pequena minoria lucrando bilhões com ela, e a resposta de alguns liberais para isso é o quê?
Não, essa grande maioria tem que se adaptar. Para quê? Para beneficiar uma pequena minoria. Então, um programa como o Fantástico, que poderia ajudar as pessoas na conscientização de que essa política tem que ser modificada, porque o Brasil não compra petróleo lá fora. O petróleo é nosso, ou deveria ser. Sai daqui. Tudo bem que parte dele é refinado lá fora, mas nada justifica que essa política de preço criminosa continue em vigor, a não ser uma rendição a esse sistema financeiro, da qual a Rede Globo acaba sendo aí beneficiada. Bom, meus amigos, então é isso. E antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir a opinião de vocês que acompanharam o Giro do Ciro e que assistiram essa matéria do Fantástico. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Deixa aqui no comentário fixo, porque isso é importante pra gente também. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.